Maria. Camila Cunha. Boa tarde, Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na Rádio CDN. Eu sou a jornalista Camila Cunha. O nosso programa conta com a técnica do Marcelo Cabala, Sandro Cidade e Fernando Barcelos. A produção de hoje é da Bibiana Pinheiro. Na próxima hora, nós te convidamos a conhecer um pouco mais sobre algumas das personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação de Santa Maria e também da região. Nós estamos ao vivo pela Rádio CDN, mas você também pode nos acompanhar pela TV Diário no canal 26 ou 526 da NET e depois também no YouTube do Jornal Diário de Santa Maria. E para falar um pouquinho mais sobre a nossa entrevistada de hoje, a gente volta para o ano de 1966. Vamos aos fatos do mundo neste ano. A Copa do Mundo de Futebol foi na Inglaterra, tendo a anfitriã como campeã. A Noviça Rebelde ganhou o Oscar de melhor filme neste ano. Indira Gandhi foi eleita a primeira-ministra da Índia. No Brasil, a rede Excelsior estreia Os Adoráveis Trapalhões, com Renato Aragão, Vanderlei Cardoso, Ted Boy Marino e Icon Curry, com participação também de Dedé Santana e Roberto Guilherme. O presidente era Castelo Branco, que foi substituído por Arthur da Costa e Silva. O filme Todas as Mulheres do Mundo, do diretor Domingues de Oliveira, foi premiado no Festival de Brasília. Em Santa Maria, neste ano, foi o ano da criação da Orquestra Sinfônica. Nesta data, registra-se também a primeira apresentação do então chamado Grupo de Câmara, com a regência do professor Frederico Richter. Neste ano, faleceu o desenhista Walt Disney e também Venceslau Braz, o 9º presidente do país. Neste ano nasceu a atriz Fernanda Torres, também a atriz Cláudia Raia, o cantor Samuel Rosa. E no dia 1º de dezembro de 1966, nasceu a nossa convidada de hoje, a Débora Dias. Débora, seja muito bem-vinda. A gente ainda não leu todo o histórico, mas acredito que pelo nome o pessoal reconheça. Delegada, seja muito bem-vinda ao DNA. Um prazer te ter aqui. Muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui contigo. E que bacana essa retrospectiva de 1966. Eu nasci no final do ano, né? Mas é legal tu saber o que a gente fica curioso, né? Fiquei na expectativa. Ó, a Fernanda Torres, então, nasceu no mesmo ano que eu. Tu viu só, Cláudia Raia. Legal. Um time de peso. Delegada, a gente vai ler um pouquinho de uma trajetória que a produção escreveu, e daí depois a gente vai conversando e vai me dizendo se é mais ou menos por aí. Tá bom. Débora nasceu em Passo Fundo, filha do Alvarindo Gomes Dias e Maria de Lourdes Dias. Tem uma filha, Amanda Dias Vieira, de 29 anos. É formada pela Universidade de Passo Fundo, em Direito. Tem pós-graduação em Segurança Pública, em Violência Doméstica, em Direitos Humanos e Ciências Criminais. Também é mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa. Atualmente é delegada da Delegacia Especializada do Idoso e Combate à Intolerância. Atuou durante 6 anos como professora da Faculdade de Direito de Santa Maria, a FADISMA, na disciplina de Direito Penal. Também é docente do curso de pós-graduação da Polícia Civil na Academia de Polícia Civil do Rio Grande do Sul, a ACADEPOL. Ama ler, assistir filmes na Netflix, gosta de fazer academia e recentemente começou a jogar pádel. Gosta de pintar telas, além disso escreve poesias. Já esteve presente na produção como coautora de 4 livros com outras mulheres, na antologia Elas por Elas. Escreve poesias feministas, mas Débora escreve de tudo um pouco. Ama comida japonesa, mas não nega um bom churrasco e adora viajar, viaja sempre como pode. Lembrando também que a delegada Débora teve uma trajetória bem extensa e bem marcante também na Delegacia da Mulher de Santa Maria. Isso. Débora, mais ou menos por aí. É, mais ou menos, é um resumo. É um resumo. E a gente voltando no tempo, delegada, quando a gente vai para Passo Fundo, quais são as tuas lembranças mais antigas da época dessa infância? Olha, eu lembro que a gente morava num bairro, né? O bairro Veracruz, que é um bairro bem próximo ao centro da cidade. Era eu e minha irmã, eu só tenho uma irmã,
que é quase 2 anos mais nova do que eu. E era assim, ó, era uma vida muito tranquila na época, né? De brincar na rua, aquelas coisas que hoje a gente não se vê mais e nem pode mais, né? E, infelizmente, se não for em condomínio, parece que a gente ficou muito restrito a isso. Mas brincar na rua não existe. Não existe mais. Jogar bola e vôlei. Então, assim, era uma época muito boa, foi uma época tranquila. E depois, logo, eu estudei toda a minha infância, adolescência, enfim, e aí fiz a faculdade também em Passo Fundo. E, delegada, nessa infância ou na adolescência, já existiu alguns traços da profissão a seguir? Como foi essa escolha por cursar o curso de Direito? Olha, eu fico pensando nisso cada vez que eu... quando me questionam exatamente sobre isso, como que você escolheu? E eu fico imaginando que eu nunca imaginei. Que eu nunca pensei que eu fosse ser delegado de polícia, que eu nunca pensei em ingressar na polícia, né? Era uma coisa que nem direito eu pensava em fazer. Na verdade, eu gostava de outras coisas, isso é engraçado, mas ao mesmo tempo eu penso que tudo isso estava dentro de mim, né? O direito, a polícia, até mesmo a questão feminista, que na época não se falava muito, e eu achava que não era, e eu sempre fui. Tá? Eu lembro do que eu fazia quando menina, criança, adolescente. Na verdade, eu sempre fui feminista. Não associava o termo, mas não, o termo não. Já eram voltadas já. E assim, a polícia, eu pensava em fazer engenharia agronômica, porque eu gosto muito de planta, daí eu pensava, vou fazer agronomia, gosto de desenhar, vou fazer arquitetura. Então, comecei assim. E direito foi o último curso que eu vou fazer direito, né? E geralmente eu dei aula, né, por curso de direito, e realmente tem muita gente que não sabe o que fazer, faz direito. E é assim, né? Ou tu pode se achar, ou tu não se acha e não detesta, né? No caso, eu gostei muito do direito, né? E sempre gostei muito da parte criminal. E quando eu terminei a faculdade, eu comecei a trabalhar na área trabalhista. Eu advoguei. E que não era uma área que eu gostava muito. Mas acaba fazendo, trabalho assim, tu acaba fazendo, né? E realmente, a polícia, eu fiz a escola do Ministério Público, antes que eu ia fazer concurso para promotor, que era uma coisa que eu gostava da ideia, entendeu? Para juiz, eu fiz uma vez para juiz do trabalho, mas não é uma coisa que me agradava muito. Mas a promotoria, sim. E acabou que surgiu o concurso de delegado na época, e eu tinha um professor que era promotor lá. O concurso de delegado agora está muito bom, teve então um reajuste salarial, uma equiparação e tal. Falei, é um concurso interessante. E aí que eu comecei a fazer E essa época, a gente estava conversando antes de começar o programa, né? Do quanto esse período é desafiador para quem é concurseiro. Sim. Como é que foi para ti? Foram muitos anos, muitos concursos, como que lidava com aprovação, reprovação? Olha, eu gosto de falar assim, que eu vejo que hoje as coisas fica muito glamourizada, até mesmo a função da polícia, tá? Que é uma profissão difícil, mas o pessoal fica muito passando a impressão de que é fácil. Eu percebo isso. Eu participei, por exemplo, até da banca do concurso, do último concurso de delegado, participei da banca da prova oral, e eu vejo o pessoal às vezes sai da polícia e já começa a fazer um trabalho de coaching, ou não estou falando só da polícia, estou falando de todos os cursos, ou pessoas que nem fazem concurso e que são coaching, né? Ensinando a passar no concurso num concurso que eu ainda não passei, mas eu vou ensinar. Ou dizer, não, mas eu nem estudei muito, né? É tudo mentira, na verdade tem que estudar muito, né? E foi uma época difícil, e eu estudei muito, mas eu digo assim, pro concurso de delegado especificamente, eu estudei 2 anos, tá? Mas eu não tinha só a carga de 2 anos de conhecimento, porque eu sempre estudei. Então, assim, eu estudei para outras áreas, né, de trabalho e tal, mas tu tendo contato, né, e eu fiz, por exemplo, o concurso para auditor fiscal da Receita Federal, que daí foi o último concurso que eu fiz que entrou matemática. Eu falei, nunca mais. Rasguei todo o material, sabe? Eu falei, olha, é uma perda de tempo, porque eu sou média em matemática, eu nunca rodei, mas eu sempre, se a média era 7, era 7, se a média era 6, era 6. Eu não sou, e nós temos que reconhecer o que a gente tem de facilidade e coisas que a gente não tem. Eu, por exemplo, não tenho. Talvez naquilo que não é. Exatamente, eu falei assim, passei em tudo no concurso, só não passei em matemática, é ridículo, isso nunca mais vou fazer. E não fiz mesmo. Eu falei, só escolho concurso que tenha só direito. Que foi o que eu fiz, né?
E aí comecei para a área dessa parte mais de criminal mesmo, né? Eu lembro que na época do delegado, eu acho que eu cheguei a me inscrever, iniciei a fazer um concurso para Defensoria Pública também. Mas eu assim, penso que toda essa trajetória, diz que é um consolo para quem não passa, mas é verdade, assim, ó, tudo que deu errado era porque dá errado. Era para dar errado. Eu passei em outros concursos, mesmo quando eu morei fora do estado, passei em 3 concursos anteriores, nunca consegui assumir por um motivo. Gerais, né? Em Minas Gerais. Eu nunca consegui assumir por um motivo ou por outro, mas aí eu penso, passei lá para fiscal do trabalho, tu viu, era tudo área trabalhista, né? Que não era para ser, porque talvez eu fosse ser muito infeliz nessas profissões, porque eu sou muito feliz na minha profissão, então talvez fosse uma grande frustração, mas quando a gente tá buscando, claro... E depois que tu assumiu, tu continuar estudando para outro concurso já é o... Ah, não, daí não. Eu penso assim, ó, quando eu passei eu tinha 31, eu já tinha minha filha que tinha 5, 6, 7 anos, quase 7, tá? Aí o que eu penso, eu não ia continuar, né, continuar estudando e tal, até porque eu me encontrei mesmo, né? Então, assim, ó, eu poderia fazer se eu quisesse um concurso para promotoria, talvez, né? Mas ali já tinha se encontrado, é isso que a gente estava falando, da pessoa fazer um concurso que talvez ela não queira tanto assim, e aí depois ela passa, e aí... não vai assumir? E aí vai fazer o quê? Tu vai, né? Como é que lida com isso, né? É complicado, porque assim, ó... E claro que, assim, ó, a estabilidade, o dinheiro, para quem é concurseiro, né? Tu tá naquela fase ruim, não? Aí, como que tu não vai se empolgar com o dinheiro, tá recebendo tal, vai mudar. Mas agora eu penso, né, que se tu é infeliz naquela profissão, tu tem que sair. Porque sempre tu pensa assim, tu vai passar assim, ó, sei lá, quase 30 anos talvez trabalhando, né? Com certeza. E aí tu vai passar frustrada, e a gente vê muita gente frustrada. Sim, e o quanto o trabalho ocupa a vida da pessoa, e se estiver infeliz... A maior parte do tempo tu tá se doando trabalhando. Isso, A gente vai para um rápido intervalo aqui no DNA. Estou hoje conversando com a delegada Débora Dias e voltamos já já. CDN, a rádio do Grupo Diário. Escola Nossa Senhora da Providência. 57 anos, educando com base nos princípios guanelianos. Faça parte dessa história. Oferecemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais. Escola Nossa Senhora da Providência. Educar pelas vias do coração. Fone 3221-1862. Busca mais praticidade e conforto na hora de realizar seus exames laboratoriais? Conheça as coletas especializadas do LabMed. Coleta veicular em Camobi. Realize seus exames sem sair do carro. Coleta móvel, o LabMed vai até você na sua casa, trabalho ou onde você estiver. E não esqueça, sempre que precisar, o plantão 24 horas no 2º andar da Central de Clínicas descomplica sua rotina. Saiba mais pelo WhatsApp 3301-1012. Business Gadeia Investimentos Imobiliários apresenta a campanha de lançamento do Arbo Village Park, um empreendimento com a excelência Melnick e Arcádia. Terrenos em bairro planejado a partir de 175 metros quadrados em Camobi e parcelas a partir de R$ 927 mensais. Mais informações pelo WhatsApp 99143-6804 e pelas redes @Business Gadeia. Business Gadeia Investimentos Imobiliários. Clube Demais é muito mais vantagens para você. Aproveite agora. Voucher de R$25 na padaria do Felipão. Acesse clubedemais.com.br e vencer mais. Clube Demais, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Atenção apaixonados pelo pádel. Vem aí a 3ª Copa Sesla A1 Pádel entre os dias 31 de março e 2 de abril. As inscrições encerram neste próximo domingo, dia 26 de março. Aberto a todas as categorias. 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª iniciantes. Masculino e feminino. Entre os dias 31 de março e 2 de abril. Inscrições através do site crico.app ou no Instagram @SeslaSM. Apoio KTO e Multi10.
Restinga Seca te convida para comemorar com a gente. Dia 18, baile com o grupo Os Serranos. 25, 7º Jugendfest. 26, mateada do aniversário e show com a banda Indústria Musical. 1º e 2 de abril, rodeio de integração e 2ª Espora Solidária. Confira a programação completa em nossas redes sociais, @PM Restinga Seca. Restinga Seca, há 64 anos, de mãos dadas com o futuro. A abertura oficial da colheita da soja no Rio Grande do Sul está marcada para o dia 24 de março, às 15 horas, na Agropecuária Coxilha Bonita, localizada na RST 392, quilômetro 5, em Tupaciretã. Este ano, o evento está focado em pautar alternativas públicas que amenizem os prejuízos do setor primário. Por isso, esperamos você, produtor rural, pecuarista, agricultores, familiares e demais lideranças da classe. Essa é a hora de debater soluções. Chegou a operação Estoque Zero Car House Toyota. Somente neste sábado, todo o estoque de novos e seminovos espera por você com uma negociação incrível. Aproveite! Linha Toyota com bônus de até R$25 mil. E ainda, seminovos selecionados de várias marcas com condições exclusivas. Não dá pra perder, né? É só neste sábado. É só na Car House. No trânsito, escolha a vida. Ótica Noal é mais que uma loja de óculos, com foco na satisfação total dos clientes, produtos de qualidade, proporcionando saúde visual, tecnologia, conforto, design e condições especiais. Uma empresa familiar, nosso diferencial é o atendimento personalizado, transmitindo segurança e tranquilidade, laboratório próprio e equipamentos de última geração. Ótica Noal, mais que uma loja de óculos, há 65 anos. Acampamento 340 e no térreo da Policlínica Wilson Waita. Cooperar é unir forças. Nós da Cotricel sabemos que é em meio aos obstáculos que encontramos os melhores caminhos. Ao lado dos nossos associados, projetamos o desenvolvimento do início do plantio até o momento da comercialização, unindo conhecimento técnico, trabalho intenso, tecnologia e inovação. Seja um associado da Cotricel. Cotricel, há 65 anos unindo forças e cooperando com o agronegócio. DNA. Camila Cunha. Volta com DNA, identidade da nossa gente. Eu sou a jornalista Camila Cunha e sigo aqui ao lado da minha entrevistada de hoje, delegada Débora Dias. Estávamos contando antes sobre o início da carreira, em Passo Fundo, concursos. Delegada, eu vou perguntar a respeito da delegacia que a senhora está atuando atualmente, especializada ao idoso e ao combate à intolerância. Não sei se me corrija se eu estou errada, mas eu tenho a impressão que nem todo mundo sabe que existe uma delegacia específica ao idoso. Não sei se existe em todas as cidades. Então eu queria lhe perguntar, como que funciona, o que caracterizado o crime contra o idoso? Os maus tratos, a violência... Que tipo de casos vocês atendem? Olha só, a delegacia do idoso é a única, a de Santa Maria é a única do estado. A única do interior do estado. Só existe em Porto Alegre. Sim. Uma outra, né? Eu até ajudei a criar essa delegacia, foi em 2004. O Estatuto do Idoso é de 2003, a Delegacia do Idoso foi criada em 2004 aqui em Santa Maria. Então, assim, ó, nós temos atribuição específica em todos os crimes que os idosos são vítimas. Então, os crimes do Estatuto do Idoso são só da Delegacia do Idoso. Aí os maus tratos, apropriação de bem de idoso, desvio de proventos, tudo que está dentro do Estatuto do Idoso. E a atribuição concorrente, quer dizer, concorre com as demais delegacias do resto dos crimes. Sim. Aí entra tudo, menos homicídio, que vai para a Delegacia de Homicídios, né? E o resto daí, furto, roubo, a gente não faz, né? Então, por que a gente não faz? Tem muitas coisas que poderia fazer, porque realmente é uma delegacia pequena e a gente faz alguns delitos em concorrência com as demais delegacias, mas não todos, né? E a delegacia, hoje, por exemplo, o maior volume de trabalho, realmente, é os problemas que envolvem os familiares, enfim, maus tratos, às vezes a questão do abandono. A gente vê que é muito complicado, realmente acho que é muito complicado
no Brasil envelhecer. Então falta muita política pública também. Eu acho que não é só questão de violência. Às vezes a gente não constata nenhum crime, mas é um problema muito social. Nós temos muitas denúncias anônimas, mas também muita denúncia que não é verdadeira. Então, às vezes, se usa também essa questão, infelizmente, né, da polícia, e a gente acaba vendo todas as denúncias, né? Às vezes, porque por uma disputa de bens, a gente vê muita disputa de bens, de patrimônio entre os familiares, e então a preocupação não é tanto com o idoso, mas com o patrimônio, tá? E nós fizemos muito estelionato. Eu ia lhe perguntar a respeito dos golpes, também do empréstimo consignado. Sim. O idoso, ele é um alvo preferencial. E como que em Santa Maria a senhora vê essa situação? Temos ainda muitos golpes para idosos com essa parte do estelionato? Assim, o estelionato, ele foi um crime, assim, um dos crimes, para mim, eu percebo que mais cresceu nos últimos tempos, e principalmente com a pandemia. Infelizmente, tem todos os tipos de golpe, principalmente os que usam as redes sociais, que usam internet, aí tu entra e-mail, enfim, tudo. Eles têm se aprimorado muito. E os idosos são o grupo preferencial. Não que outras pessoas não caiam, a gente sabe que sim. Mas um número muito grande de pessoas idosas. E aí a gente questiona por quê? Por quê? Por vários motivos. A questão, assim, da falta de, às vezes, de ter afinidade com uma tecnologia, o que faz com que muitas vezes isso seja usado em desfavor do idoso. Até a mesma questão do tempo. A pessoa tem mais tempo para conversar, sabe? Tipo, por telefone, a pessoa dá mais atenção. Às vezes as pessoas na correria já sabem, desligam, não atendem. Sim. Mas o idoso dá. E se atender, infelizmente, a grande maioria que vai atender, vai dar conversa para o estelionatário, vai ser vítima. E aí tu me falasse dos empréstimos consignados. Os consignados, eles podem caracterizar estelionato e podem não. Mas nós fizemos hoje um trabalho, assim, muito bom junto com o PROCON e com a promotoria, a segunda promotoria civil, com a doutora Giane, que é promotora, e com a Márcia do PROCON. A gente faz esse trabalho em conjunto aí, porque muitas vezes não caracteriza crime, mas é um excesso ali, excesso entre dentro do Código do Consumidor, relações abusivas e tal, né? Mas tem muitos casos que está caracterizado de estelionato mesmo. E como que esse caminho para chegar na delegacia, assim como a senhora falou, nessa questão da denúncia anônima, que ela existe muito, e infelizmente esses casos dos idosos, muitas vezes eles vêm por familiares, por filhos, por companheiros. Como que se faz essa denúncia? Porque a vítima muitas vezes não vai conseguir fazer essa denúncia. Como proceder com um golpe, com chegar na delegacia? Olha, assim, em relação, nós recebemos muitas denúncias anônimas mesmo, através do 180, que é aquele número nacional, 24 horas, gratuito, então que se faz denúncia, ali se coloca e todos vêm para a delegacia, né? Ou na delegacia mesmo, ali na General Neto 581, se faz durante o horário do expediente, no CIOSP, né, que é ali na Medianeira, então é 24 horas também, e mesmo que a ocorrência seja feita lá, se a vítima idosa vai para a delegacia, assim como as vítimas de crime de intolerância também, vai para a delegacia mesmo, sendo feita em outra, né? Então, mais ou menos esse é o caminho. Durante o horário do expediente nós fizemos lá, pode fazer na delegacia online também, entra na polícia, o site da Polícia Civil, registro de ocorrência online, é também mais prático, né? Acaba que sempre quando a ocorrência chega de forma que ela foi feita na DOL, a gente chama a pessoa igual para confirmar, para ouvir, enfim. E sobre os crimes de intolerância, que também está dentro da delegacia, quais são esses crimes? O que configura a intolerância? Olha, a delegacia tem atribuição para investigar, então, os crimes que são decorrentes de intolerância religiosa, de procedência nacional, questão de racismo, injúria discriminatória, enfim, o que entra de discriminação, né, em razão da idade também, né, que entra ali. Então, mais ou menos, a questão também da orientação sexual ou identidade de gênero também entra, LGBT, fobia, né, essa questão toda entra também, tá?
Então, esses crimes de intolerância, claro, eu vou dar um exemplo. Sei lá, se duas pessoas são homossexuais, se tiver uma briga lá, elas envolvendo, elas forem vítimas de um roubo, óbvio que não vai pra delegacia, porque é um crime comum, embora as vítimas sejam orientação sexual, são homossexuais, não interessa isso, né? O que interessa... Não foi relevante para o crime. Não, mas o que interessa é se essa vítima for... o crime for gerado em razão, né? Tipo, homofobia, né? Ataques, que muitas vezes ocorre. Eu acho que a delegacia fez um indiciamento, acho que foi o primeiro depois da decisão do STF, ali, da equiparação, num caso de homofobia aqui em Santa Maria. Então, tem que ter a razão do crime, da conduta, ser a intolerância, né? A raiva, o ódio em questão da qualificação ali pessoal da pessoa, de como ela é, né? A questão da cor também, a questão do racismo, infelizmente, que é o número maior de ocorrências de intolerância, de crimes de intolerância, é o do racismo. Delegada, e aí voltando para o seu trabalho, Sim. que durou durante muitos anos na Delegacia da Mulher. Sim. E eu ia lhe perguntar sobre essa experiência, e a senhora também como ativista do movimento feminista, escrevendo, né? E sempre, e como comentaste no início, que era algo desde pequena, que já Sim. vinha das tuas atitudes. Quais são as tuas lembranças? Como que tu te refere a esse período em frente à Delegacia da Mulher? Olha, a Delegacia da Mulher, para mim, foi todo o meu crescimento profissional, foi lá. Embora sempre, claro, como titular da Delegacia da Mulher, eu trabalhei 1 ano em faxinal do soturno, tá? Como delegada ali. Não chegou nem fechou 1 ano. Eu vim para Santa Maria, fui convidada para vir para Santa Maria, fiquei trabalhando na primeira delegacia e junto com o posto da mulher, que não era delegacia ainda. Então, quando a delegacia foi criada, eu já era titular da delegacia. E eu sempre, eu me refiro com muito carinho e eu aprendi muito. Na verdade, eu cresci profissionalmente ali. Então, se eu já tinha essa semente aí de feminismo, ela cresceu ali, né? Cresceu ali, então eu aprendi a equipe da Delegacia da Mulher, uma equipe maravilhosa, assim, sempre trabalhamos muito junto, a pessoa pega junto, assim como a minha hoje também. Não posso falar porque o pessoal trabalha muito bem, né? Eu digo sempre que a gente faz meio milagre, né? Com o número de pessoas, enfim. Então, na ADEAN foi um período muito bom. Eu acho que foi um período que eu cresci, que eu aprendi, que eu me envolvi mais com as questões realmente. Tanto que minha dissertação do mestrado foi relativa ao tema. Então, assim, eu acho que não só como profissional, mas como pessoa, eu cresci e amadureci ali na ADEAN. Isso aí. A gente está aqui conversando hoje com a delegada Débora Dias. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já. Business Gadeia Investimentos Imobiliários apresenta a campanha de lançamento do Arbo Village Park, um empreendimento com a excelência Melnick e Arcádia. Terrenos em bairro planejado a partir de 175 metros quadrados em Camobi e parcelas a partir de R$ 927 mensais. Mais informações pelo WhatsApp 99143-6804 e pelas redes @Business Gadeia. Business Gadeia Investimentos Imobiliários. Chegou a oportunidade que você esperava para levar o seminovo que você procura com uma condição incrível. Operação Estoque Zero Car House, somente neste sábado, das 9 às 17. Mais de 150 carros selecionados de várias marcas vão estar esperando por você com uma mega negociação exclusiva. Confira em seminovoscarhouse.com.br. No trânsito, escolha a vida. Gilberto Ferreira apresenta as primeiras notícias do dia na área policial, trânsito, previsão do tempo e o que é destaque no país, no estado, em Santa Maria e região, com um giro pelas 39 cidades de cobertura do Grupo Diário. Giro CDN, as principais notícias para você começar o dia, de segunda a sexta, às 6:30 da manhã.
Wagner Participações. Você já pensou em viver em um empreendimento que alia elegância, conforto e praticidade para oferecer uma experiência exclusiva de morar? O residencial Baviera da Wagner Participações fica no bairro Bonfim e possui opções de apartamentos de 1 e 2 dormitórios que abraçam o seu estilo de vida. Aqui você encontra um pátio lateral arborizado, hall exclusivo com área de espera, coworking, desenvolvido com toda a estrutura necessária para você trabalhar e estudar, sala de reuniões climatizada e um espaço gourmet completo para você celebrar momentos especiais ao lado de amigos e familiares. Realize o sonho de morar em um lugar que valoriza o seu conforto. Venha fazer uma visita. Agende pelo telefone 559-9702-9782. Termas Romanas, única água termal salgada com propriedades medicinais do Brasil. Venham conhecer a Fazendinha do Bosque. Fone 559-9969-0109. Hotel Recanto Business Center com hospedagens e seu grande centro de eventos. Fone 559-9969-2763. Empório das Oliveiras com azeite especial. Recanto Maestro, o ouro líquido da gastronomia. Fone 559-9208-3154. Aproveite esse verão para conhecer as grandes e especiais novidades do Recanto Maestro. Para você e toda a família. DNA. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a jornalista Camila Cunha e hoje estou aqui com a minha entrevistada, delegada Débora Dias. Estávamos conversando sobre a sua carreira, né? Conversamos sobre a passagem marcante na Delegacia da Mulher, falamos sobre a Delegacia do Idoso. E eu iria lhe perguntar se é possível escolher, durante todo esse tempo, alguma operação, algum momento, algo marcante dentro dessa carreira, que tenha te tocado de alguma maneira diferente? Olha, tem tanta coisa, né? Tanto assim, eu acho assim, eu para mim, na questão, da Delegacia da Mulher, eu acho que, assim, para mim, uma coisa que me arrasa pessoalmente, mas que eu tento fazer assim da melhor maneira possível mesmo para ter uma boa investigação, boa instrução de inquérito, são as questões dos feminicídios. Então eu não poderia dizer mas vários assim que eu fiz e que me marcaram muito. Tem algumas pessoas que eu ainda hoje assim tenho contato, não pessoal, mas pelas redes sociais e familiares e tal, de lutar, de fazer a melhor maneira possível, de prender o autor ou a autora, enfim. Então teve um até que teve o julgamento agora, que acho que já teve a condenação dele, já posso falar, que eu não vou esquecer, que foi dia 5 de dezembro, acho que de 2015, foi logo depois que foi sancionada a lei de feminicídio, em que era um casal de meninas e a moça matou outra. Teve há pouco o julgamento. Stephanie, né, é a autora. Eleonara era a vítima. Então isso me marcou demais, porque nós estávamos fazendo um evento na Câmara de Vereadores e eu tinha acabado de dizer que não tinha ocorrido nenhum feminicídio em 2015. E aí o pessoal me ligou dizendo que tinha ocorrido, né, o feminicídio. Então foi muito triste. Então eu não poderia dizer que foi esse, mas todos, eu acho, porque aí é uma vida que acaba, é família que fica, são filhos, parentes, assim, é muito, muito triste. E principalmente porque a vítima é morta pelas pessoas ali é a pessoa do seu relacionamento futuro, passado, pretérito, enfim. Então, assim, em relação à Delegacia da Mulher, acho que isso é muito, muito, muito marcante mesmo, né? Em todas as investigações, acho que todos os casos. Em relação à Delegacia do Idoso, uma das coisas que me marcou, embora tenha muitos também, sim, mas assim, em relação à investigação dos estelionatos, que a gente fez uma operação em São Paulo, que foi, acho que final de 2020,
Então, que nós tivemos, acho eu, 33 prisões a gente fez. Eu não posso, talvez eu esteja mentindo, porque eu não lembro direito. Mas eram muitas prisões. Mentindo que eu digo não saber o número exato, não, né? O número exato, porque tinha os mandados de busca também. Mas, assim, ó, foi muito legal, porque nunca tinha sido feito lá. Uma operação tão grande a gente fez no BOP, lá em São Paulo, do Rio Grande do Sul. Nunca tinha ocorrido com tantas prisões, tanto que o pessoal ficou apavorado com o número de busca e tal. Então, me marcou muito. E falando nisso, assim, ó, em 2 anos que eu fiquei ali, nós fizemos 89 prisões, né? Não contamos esse ano. Então, quase todas relativas ao crime de estelionato. E quase todas fora do estado, né? Nós fizemos São Paulo, Cuiabá, Santa Catarina. Então, todos esses estados nós investigamos e conseguimos fazer as prisões. Então, eu acho que esse é um momento bom de investigação, de conseguir dar uma resposta para a sociedade, né? Com certeza. Delegada, tocou na palavra redes sociais, e aí eu puxando um gancho da Débora, sem o distintivo na sua vida pessoal. Como que funciona a questão da exposição? Hoje a gente vê que várias profissões usam das redes sociais para se comunicar, até para o trabalho mesmo. E aí a gente fica pensando que tem algumas profissões que talvez as pessoas possam ter mais receio ou não. Como que a senhora lida com essa questão de uma segurança pessoal, da exposição? Como que é para ti essa parte? Olha, assim, ó, eu vejo que tem colegas que não têm rede social nenhuma, né? Alguns colegas. Mas eu também tenho amigos que não são delegados, amigas que também não têm. Sim. Tá? É uma questão de escolha. Eu sou muito de rede social, eu gosto, entendeu? Eu tenho Facebook ainda porque eu acho que o Facebook tem muitas pessoas que não têm Instagram e principalmente para divulgar o trabalho. Tá? No Instagram também, mas o Facebook eu acho, assim, quando eu tenho alguma coisa que eu quero que chame a atenção da comunidade, algum golpe, eu sempre coloco no Facebook e tem muitos compartilhamentos e eu acho que isso ajuda. Então, mas eu cuido, por exemplo, o Instagram é privado, né? Eu sempre, de regra, eu consigo verificar, pelo menos saber quem é a pessoa, dar uma olhada, assim, ó, não aceito nenhuma pessoa completamente estranha que eu não tenha identidade nenhuma. E já teve muitos convites que tu vê que é fake mesmo, que daqui a pouco é só para verificar o que tu posta, né? E eu não tenho rede social separada, os colegas assim, eu até admiro. Perfil profissional, até admiro os que têm, mas eu não tenho, eu tenho os dois meio misturados, assim, eu ponho as coisas juntas, né? Eu tento me preservar em algumas postagens, mas de trabalho eu sempre posto. Assim, não, por exemplo, nunca marco residência, as coisas, isso eu não faço. Sim. Tem várias coisas que eu cuido, né? Em questão de segurança, né? Também não só depois, a não ser que seja fora do estado e tal. Mais ou menos isso, né? Eu tenho os cuidados, mas eu acho que tem gente que cuida mais do que eu. Só pra falar, acho que tem gente que é melhor do que eu nisso. Mas eu tento, né? E eu não aceito mesmo aquela questão assim, pessoa. Mas tem 5, 6 pessoas, amigos que... Em comum. Eu vou aceitar. Não faço isso. Eu vou ver quem é a pessoa mesmo. Isso eu faço sempre. E quando eu não conheço, por exemplo, de outras cidades que o pessoal conhece, aí eu pergunto quem é. Então, eu não aceito essa filtragem direto. de quem está vendo essas publicações. Isso. Mas que também, assim, no Facebook... Eu acho que o que a senhora falou do Facebook funcionar, mas eu acho que o Facebook, ele é mais local, sabe? Ele assim, é mais local. Bairrista, muito, Santa Maria, né? Então, quando se precisa da comunidade, ali está uma ferramenta, né? Exatamente. Então, não dá para descartar, não. Com certeza. Cabala, a gente vai para o intervalo ou nós podemos seguir? Podemos seguir? Então tá. Delegada, aqui nós temos especialistas, mas no caso não da parte jurídica nem criminal, nós temos especialistas em Débora. E agora a gente vai escutar, Cabala, por favor, os 2 primeiros áudios para a gente ver de quem são essas vozes. A delegada Débora, quer dizer, a minha amiga Débora, é uma mulher extraordinária, dona de um empoderamento feminino, profissional ímpar, mãe exemplar, é uma amiga leal e sincera. É uma honra para mim ter a sua amizade, uma mulher que eu muito admiro, seja pelo profissionalismo, seja pelos exemplos constantes, e a qual eu divido a companhia nos esportes, nas viagens e nas risadas. Claro que mais risadas e nem tanto esportes, mas fizemos. Muito bom poder compartilhar esses momentos contigo e que a vida te presenteie com tudo aquilo que desejas. Um beijo.
Existem pessoas que nem desenhando conseguiríamos explicar ou descrever o quanto são especiais e importantes em nossas vidas. E a Débora é uma dessas pessoas. Se eu pudesse resumir nossa relação, eu diria que você, Débora Dias, é mais do que uma grande amiga para mim. Você é minha irmã de alma. E é algo tão verdadeiro isso que estou dizendo que nós duas já comentamos várias vezes sobre esse assunto. Uma das características que eu considero mais marcante na sua personalidade, que, diga-se de passagem, é uma personalidade bastante forte, é a sua fidelidade para com os seus amigos. Para você, não existe meio termo. Isso também é motivo da minha admiração por você. E eu tenho certeza que essa sua postura de lealdade já a fez conquistar e merecer a confiança de todos que a conhecem realmente. Se eu pudesse elencar algumas das suas qualidades para prestar essa homenagem, aquelas qualidades que se sobressaem, eu diria que você é sinônimo de coragem, integridade, caráter, lealdade e muito profissionalismo. É uma mulher inteligente que possui princípios e valores bem definidos e, sobretudo, é profundamente humana. E essas qualidades, Débora, sem dúvidas, norteiam a sua vida pessoal e a sua incontestável trajetória de sucesso profissional. Com muitos méritos, você se tornou uma referência em segurança pública no Rio Grande do Sul e serve de inspiração para outras profissionais seguirem a mesma carreira, sem recuarem frente aos desafios. E ao mesmo tempo que você é extremamente séria, responsável, respeitosa e criteriosa na condição de delegada de polícia, por outro lado, na sua convivência pessoal, você é uma doce amiga, divertida, descontraída e que possui um senso de humor incrível. Quem convive com você, assim como eu, sabe do que estou falando. Por tudo isso, é muito bom ter o privilégio de ter você na minha vida. Parabéns pela justa e merecida homenagem do programa DNA da Rádio CDN para você, minha querida amiga Débora Dias. É uma honra estar participando deste momento para falar aos ouvintes da Rádio CDN sobre as suas qualidades e sobre o quanto a sua amizade representa para mim, especialmente por ser uma relação tão sincera. É realmente uma felicidade conviver com você. Mesmo que às vezes as circunstâncias do cotidiano não nos permitam encontros tão frequentes devido aos inúmeros compromissos que assumimos, nunca perdemos o contato ao longo destes muitos anos. Um forte abraço, minha amiga do coração. O meu abraço também a toda a equipe da Rádio CDN. Parabéns pelo sucesso do programa e pela escolha da homenageada. Agradeço a oportunidade de participar. Tivemos aí 2 lindos recados. De quem foram essas vozes? A Bruna, minha amiga querida. A Bruna faz muito tempo que eu conheço a Bruna também. A Bruna é procuradora do Ministério Público do Trabalho. E realmente a gente tem várias coisas em comum, né? Ela falou as viagens, os esportes, as risadas. Ela é muito... O delegado se rendeu ao pádel. Sim. Que agora virou uma febre, o estouro do pádel, beach tênis. E quem me levou pro pádel foi a Bruna. Eu falei, eu não quero. Eu disse pra ela, acho que eu não vou. Acho que eu não quero. Mas é porque virou uma legião. Quem faz pádel sempre vai levar alguém junto, vai levar. E pior que eu tô... Assim, pior não bom, né? Eu tô gostando que não é um sacrifício, é uma coisa legal, né? Muito legal. E a outra é a Gil, né? A Giovana é minha... A Giovana sempre faz, assim, podcast sobre mim, né? Uma comunicadora nata. Ela é uma querida Giovana, minha amiga do coração também, que faz muitos anos. São as minhas amigas de Santa Maria, né? Na verdade, assim, eu sempre digo que a minha vida de adulto eu fiz em Santa Maria, então as minhas amizades, assim, e eu tenho, assim, eu não tenho milhões de amigos, eu tenho amigos verdadeiros, assim, amigas verdadeiras e amigos verdadeiros aqui em Santa Maria. Então a cidade é minha cidade do coração mesmo, porque a cidade me adotou e eu adotei a cidade. Isso aí. E falando em relação à cidade, a gente falou como funcionam as delegacias, como foi seu trabalho, como é o seu trabalho à frente delas. Mas, delegada, a questão da prevenção. Sim. Quais são os trabalhos realizados? De que maneira a cidade age na prevenção desses crimes? Tu dizes da parte do idoso, agora a senhora com a frente disso.
Olha, tu diz o trabalho que a polícia faz? De que maneira a gente consegue conscientizar? A gente fala no crime, mas a gente falando nesse antes. Na verdade, assim, ó, a prevenção depende do tipo de crime, né? Tem vários crimes, então achei uma coisa muito abrangente, mas, por exemplo, quando eu estava na DEAN, eu fazia muita muita palestra, muita conversa, muito debate, porque eu acho que é aí que a gente conscientiza e previne. Falar sobre. E na DPCOI da mesma forma. Eu acho que não foi... Eu vim junto com a pandemia, né? Então, assim, ó, nós planejamos muitas coisas, algumas coisas a gente não conseguiu fazer. Deu uma freada. Mas eu faço ainda palestras, debates. Eu faço esses vídeos que eu coloco nas redes sociais, porque eu acho que é uma maneira de prevenir, né? É falar sobre assunto, porque o que não se fala, não se discute, não se comenta e não se previne da mesma forma, né? Então, principalmente os crimes de estelionato, tu tem que se falar, tu tem que se prevenir, tu tem que saber. As pessoas subentendem que todo mundo sabe como que é o golpe, mas não é bem assim. Não, e nós tínhamos golpes assim, vou fazer uma propaganda de um aplicativo, o aplicativo PC Alerta, que é um aplicativo que tem da Polícia Civil, que fala sobre golpes bem simplesinho, tem uns resumos de vários golpes antigos, mas que as pessoas continuam caindo, tipo o golpe do bilhete premiado, que... Ainda existe. Ainda existe, ele vem e volta, então assim... então, eu acho que esse trabalho de prevenção é muito de discussão, muito de debate, de chegar na comunidade. Então, aí a imprensa é muito importante, né? Rádio, televisão. Debater esses assuntos. Delegada, então, agora nos últimos minutos, para a gente encerrar, tem mais alguns recados e a gente vai ver de quem são essas pessoas. Cabala, por favor. Bem, dizer o que a Dona Débora significa para mim. Vou me entregar logo de começo, né? Porque senão vai ficar muito difícil de falar. Mas tenho certeza que de início ela já ia acertar quem era pela voz. Então, mãe, tu significa tudo para mim. Tu sabe disso. Sempre te tive como exemplo de tudo na vida, né? Na questão profissional, tu é destaque e não é à toa, né? Tu trabalhou e lutou muito para chegar onde tu chegou e segue se dedicando sempre, nunca parou de se dedicar. E como pessoa, então, nem preciso dizer, e na verdade isso reflete no teu trabalho, por isso que tudo se torna assim tão especial. Tu é uma pessoa muito humana, né? E na nossa profissão precisa disso, muito disso. Então te admiro muito, te amo muito, tenho certeza que tu significa muito na vida de muitas pessoas e muitas talvez tu nem imagine o quanto, né? Mas na minha tu sabe o quanto. Então fica aqui minha homenagem e um beijo muito grande e que tu continue contagiando assim tantas pessoas como tu sempre fez. Que falar da Débora? Tantas coisas que eu poderia falar, mas que eu acredito que, resumidamente, nesse tempo é o seguinte, que ela é uma pessoa muito batalhadora, sempre correu atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, com muita determinação, desde sempre, e que nós todas nos orgulhamos muito dela. E quando éramos crianças, ela sempre me protegia muito. Eu entrava nas confusões porque eu era bem arteira, bem danada, e ela sempre foi mais séria, mais centrada. Mas ela sempre me defendia muito, e ela continua na defesa hoje, ainda, das pessoas. Então, o que eu posso dizer é que eu te amo muito, Mania. Acredito que encerramos com chave de ouro, com emocionante. Mas a minha filha amada, Amanda, quase chorei. Eu sempre digo, eu quase choro, não chego a chorar, mas eu fico ensaiando. O olho assim brilhando. Não, Amanda é minha companheira, né? Eu tive a Amanda muito cedo também, né? E ela foi minha companheira minha companheira de vida. Porque eu separei quando ela tinha 2 anos, né? E eu vim embora de Minas Gerais. E eu sempre fui só nas duas, né? Agora que eu tô sozinha. e elas... a Amanda, na verdade, filho dá muita força, né? Na verdade, tudo que
E eu amo ela demais, meu Deus, eu diria que é a minha melhor amiga, porque ela me fez crescer e aprender muita coisa, né? Eu acho que talvez emocionalmente ela foi a responsável para eu ficar mais madura, e ela é muito madura, ela sempre foi muito madura. Às vezes algumas coisas mais madura até do que eu. Ela sempre me dá conselhos, ela é um doce, mimosa, amada do coração. E a minha irmã, né, que eu tinha esquecido, eu adoro, amo a minha irmã. Tinha esquecido que eu protegi ela, mas que ela assim, mentia, encrenquei, é verdade. Sempre, né? Você já tinha um trabalho, uma coisa assim, meio da defesa? Tinha já, eu nem sabia, né? Eu tinha esquecido disso, que sempre eu tinha que... Olha, a nossa diferença é pouca de idade, né? Não é muita. Mas eu sempre estava defendendo ela de uma situação, de uma de outra. Delegada, agora para finalizar, eu vou lhe fazer algumas perguntas e a senhora me responde com a primeira frase ou palavra que vier em mente. Não, tranquilo. Olhando para trás, o que tu mais te orgulha da sua trajetória? Determinação. Existe algum arrependimento? Você tá falando da minha trajetória profissional? Da vida. Eu tô falando da Débora. Não. Pessoa física e não jurídica. Não. Não. E uma saudade? Qualquer coisa. Uma saudade. Uma saudade de quando... De todos a minha família, quando a gente se reunia em Passo Fundo. Meu pai já é falecido, né? Do Natal. Eu acho que isso é uma saudade. Delegada, e a senhora que se diz uma santamarense que acolheu e foi acolhida por Santa Maria, um lugar em Santa Maria, se pudesse escolher? O UFSM. Tem muita gente que escolhe o campus da UFSM, eu acho que é o campeão. Eu ia dizer um bar, né? Mas aí eu vou dizer, não, vou dizer o UFSM, fica melhor, né? Engloba o bar. Engloba o bar. O que te dá paz? Viajar. E o que tira essa paz? Mentira. Conseguiria se definir em uma palavra? Persistente. Delegada, eu queria agora nesses últimos instantes agradecer muito essa presença aqui. Nós sabemos o quanto a sua agenda é conturbada, mas que a senhora conseguiu vir aqui contar um pouco da sua trajetória e também fazer uma parte não deixa de ser um serviço, né? A gente passar essas informações, contar como funciona esse trabalho da polícia, né? Alertar. Inclusive, achei muito interessante o ponto que a senhora colocou de que precisamos sim falar sobre isso e na Delegacia do Idoso a parte do estelionato, dos golpes, e lhe parabenizar mais uma vez por todo o seu trabalho aqui em Santa Maria, tudo que a senhora já fez em prol da comunidade santamarense, principalmente para nós mulheres, durante tantos anos à frente da Delegacia da Mulher. Foi um prazer imenso. Muito obrigada, foi um prazer também, adorei, amei, passou muito rápido. Passou muito rápido, viu? Muito obrigada. O DNA de hoje vai ficando por aqui. Uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana para todos vocês e voltamos na semana que vem com mais personalidades e mais DNA. Tchau, tchau.